Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então aqui nós vamos começar o nosso primeiro encontro com a nossa primeira aula virtual, aí nesse desafio que nós estamos tendo agora de trabalho remoto, de aprender a utilizar as tecnologias meio que na marra, né? Quem não tem muita habilidade, tipo a pessoa aqui que vos fala, né? A gente toma um pouquinho de couro, mas vamos lá. Quero agradecer a todos e todas a confiança de estar aqui, né? Nesse momento em que a gente vai tentar compartilhar aqui, tentar não, né? A gente vai conseguir compartilhar saberes. Eu trago os meus saberes e vocês trazem o de vocês, e aí a gente junta tudo e faz um saber enorme, né? A gente vai criar novas oportunidades de aprendizagem, de conhecimento e de reconstrução desses conhecimentos, de reelaboração desses saberes que são vários, que constituem a nossa prática profissional, a nossa prática docente. O título que eu escolhi para essa oficina, quando eu submeti o projeto para o Cefet, para o edital do Cefet, foi Metodologias Ativas de Aprendizagem aplicadas à prática docente na educação profissional e tecnológica. A ideia é a gente discutir possibilidades, né, que possam ser inseridas no nosso cotidiano, nas nossas práticas, para que possibilite melhoria na qualidade da aprendizagem dos nossos alunos. E por que eu destaco a educação profissional e tecnológica, que é um tema que eu venho há mais de 10 anos pesquisando a formação de professores para educação profissional e tecnológica, inicialmente como pedagoga no Cefet, e depois, né, quando eu fiz meu doutorado também nessa linha de formação de professores para educação profissional e tecnológica. E estou aí com um grupo de pesquisa, o DEPRODEPT, que é um momento, uma oportunidade que eu tenho enorme de aprender com os meus alunos, né, da gente compartilhar conhecimentos. E temos agora a professora Luciana, que está com a gente na pós-graduação, no mestrado em Educação Tecnológica, e que também tem uma afinidade com a temática e que vai estar aqui também trabalhando com a gente. Bom, então nesse nosso primeiro encontro aqui, o que a gente eu queria provocar vocês a pensar algumas questões, né? Como, por exemplo, se a gente está falando em metodologias ativas de aprendizagem, implica reconhecer que nós temos metodologias passivas. E, contudo, há alguns pesquisadores que questionam as metodologias passivas, no sentido de que elas não são totalmente passivas, porque há um movimento do aluno. Ok, mas nós estamos querendo mais do que esse movimento do aluno, né? O que nós queremos em nossa sala de aula? Por que nós falamos em metodologias ativas? E esse tema, ele parece ser muito recente, né? As pessoas estão vendo o tema como um modismo, mas a gente vai estar percebendo que ele é do século passado, ele não é nem um tema do século XXI. Obviamente que o avanço tecnológico, as novas tecnologias, as novas formas de relações sociais, de comunicação, de informação, elas contribuem para que essa temática tome uma nova forma, né? Tome novas formas. E aí, nós vamos, por exemplo, pensar a educação que nós temos hoje. E eu gostaria que vocês pensassem, a partir dessa imagem, a partir do que está escrito aí, que a gente vai discutir daqui a pouco, o que tipo de professor eu sou em sala de aula, né? O que eu acredito? Quais são as teorias pedagógicas que embasam a minha prática docente? Quais são as teorias pedagógicas que eu acredito?
qual é a minha relação com o campo da educação? Como eu me relaciono com os conteúdos, como eu me relaciono com tudo aquilo que é da educação. Se eu sou professor, eu preciso, além da minha área específica de formação na graduação, seja ela história, geografia, direito, farmácia, medicina, e quando eu vou para a sala de aula, eu preciso entender do campo da educação, porque eu deixo de ser apenas um historiador, um médico, um farmacêutico, um advogado e passo a ser um professor, né? Um professor médico, um professor de história, um professor na área de farmácia e por aí vai. E aí, o Pereira vem dizer para a gente que o que está empobrecendo o ensino nas nossas salas de aula é também, né, as atividades que nós não conseguimos atingir o aluno em termos de desafios. A concorrência fora da sala de aula ela é muito desleal conosco, né? Sobretudo para as camadas socialmente privilegiadas, digamos assim, que têm mais acesso a informações, a leituras, a diversidade cultural, né, política, social, econômica e tal. O mundo fora da escola, fora da sala de aula, por vezes ele é mais atrativo, né? E aí nós acabamos fazendo o quê? Fazendo repetições sem sentido, às vezes, pedindo para lerem isso, decorarem aquilo, escreverem o que entenderam sobre uma coisa, sobre outra. Depois a gente aplica uma prova, a gente dá uma nota em relação àquela prova e transformamos aquele aluno em um número, né? Do qual 60 ele é aprovado, 59 abaixo ele é reprovado. Então, esses desafios nós precisamos pensá-los, porque quando a gente vai pensar em metodologia, a gente não vai pensar numa metodologia isolada. E aí a gente tem mais essas duas imagens para provocar mais reflexões. E obviamente que há um certo exagero nessas imagens, mas é para a gente pensar o quanto que a escola, por vezes, ela está preparada para formatar os alunos, né? É como se a gente tivesse um padrão de alunos que a gente quer formar e que aquele plano de aula que a gente fez, aquela prática pedagógica, aqueles recursos didáticos que a gente selecionou para nossa aula, ele é um recurso único, ele é um plano único para contemplar tanta diversidade, né? Se você observa a diversidade aqui nas duas imagens, e você observa que meio que a gente passou nessa forma, né? E as pessoas, elas saíram iguais. Por isso que, às vezes, a educação ela é uma ameaça a qualquer tipo de governo, a qualquer tipo de política. Não porque os professores estão trabalhando na questão de alienar os alunos, mas a educação ela liberta, né? O conhecimento liberta. Ao mesmo tempo que o conhecimento liberta, ele aprisiona, né? Porque ele traz mais responsabilidade para as pessoas. E ter um povo com sede de conhecimento, de pesquisa, de pensar, de questionar, de criticar, de posicionar, não é muito a meta de quase que nenhum governo. Então, a gente precisa pensar a nossa responsabilidade com essas
pessoas, com esses sujeitos que estão na nossa sala de aula, né? E considerar que cada um traz consigo a sua história de vida, traz consigo a sua história de educação anterior, né, dos anos iniciais, assim como nós entramos para a sala de aula com tudo isso. Então, esse contexto, ele é importante para a gente estar pensando a nossa prática, né? Quando eu preparo a minha aula, o que eu levo em consideração ao preparar a minha aula? Quais são as diretrizes, quais são os fundamentos que eu tenho para preparar a aula, um determinado conteúdo, seja ele novo, né, na perspectiva de estar apresentando um conteúdo novo, ou seja ele recorrente, na continuidade, na sequência. Então, tá aí mais uma provocação para todos nós, né? Sem, gente, pensar na culpabilidade. Nós não estamos aqui para fazer discurso de culpabilidade. Nós estamos aqui para fazer o exercício da reflexão, da nossa prática, do contexto que a gente trabalha e o que nós podemos melhorar, né, nesse nosso fazer profissional, ok? Dito isso, eu gosto muito dessa imagem porque ela representa bem a nossa sala de aula, né? A gente tinha um caderno, né, um caderno para cada disciplina, professor escrevia no quadro, tem professor que é saudosista disso ainda, né? Hoje, as tecnologias nos ajudam a ter outros recursos, mas assim como nós temos outros recursos que não os livros, né? Temos os livros virtuais, os artigos, isso, aquilo, a gente não deve abrir mão de uma visita à biblioteca, do livro impresso. Então, também a gente não deve abrir mão do registro no quadro, né? Que também é um momento importante. E aí, quando a gente faz isso, a forma hoje dos alunos copiarem é fotografando o quadro. E aí eu pergunto para vocês, quem aí nunca fotografou o quadro de uma palestra que assistiu, de uma comunicação, ou de um momento em que você estivesse nessa situação de aprendizagem, né? Então, a gente hoje está substituindo a caneta e o caderno pelo celular, né? O celular, ele hoje não é mais um telefone, ele é um telefone, ele é uma máquina fotográfica, ele é um gravador, ele é tudo, né? Ao mesmo tempo. Todo esse contexto, ele é importante para a gente estar pensando esse nosso aluno, né? Para a gente estar preparando essa aula para esse tipo de aluno. Eu tenho sobrinho de 4 anos que usa o celular para fazer chamada de vídeo, isso e aquilo. A neurociências, inclusive, ela recomenda que até os 2 anos não é interessante que a criança tenha contato com celular, tablet, TV, com esses aparatos tecnológicos. Mas, enfim, isso é uma questão que não vem em pauta agora. Mas o que eu quero dizer é que a gente tá meio difícil fugir dessas tecnologias que acabam invadindo a nossa sala de aula, né? Então, como que nós vamos lidar com isso? Né? Na resistência, no enfrentamento ou aliando-se a ela, né? Bom, aí a gente vai começar a pensar agora em trazer conceitos de metodologias ativas de aprendizagem. Como eu disse a vocês,
parece ser um assunto novo, mas observe que nós temos ali, olha, o dia na década de 50, já o Freire em 2009, o Rogers em 73, essas pesquisadores, eles já trabalhavam a perspectiva da aprendizagem do aluno, de focar no aluno, a perspectiva da dialógica, né? E aí tirar o aluno desse papel ativo, trazê-lo mais para o centro da aprendizagem. E nós temos autores mais recentes, como o Morin, que vem falando na importância de você trabalhar as metodologias ativas a partir de situações reais. E nós já ouvimos falar resolução de problema, então é mais ou menos, né, por aí. Nesse sentido, a gente precisa pensar também na própria arquitetura da sala de aula. Se nós fecharmos os olhos agora, eu convido vocês a fazerem isso sem continuar lendo os slides. Como é a sala de aula que vocês imaginam? Como é a sala de aula que nós temos hoje nas nossas instituições? Seja Cefet, seja Instituto Federal, seja escola privada, pública, estadual, municipal, qual é o modelo de sala de aula que nós temos? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai estar imaginando um quadro lá na frente, né? Que antes a gente falava um quadro negro, que na verdade era um quadro verde, e agora a maioria das escolas, não sei a maioria, mas a minha realidade, o quadro é branco e a gente usa pincel e as carteiras são enfileiradas. Então, essa arquitetura da sala de aula pode parecer que não, mas ela também influencia na aprendizagem do aluno. Então, é importante a gente pensar nisso também, entendeu? Antes de continuarmos com conceitos de metodologias ativas, aí vocês vão ler textos, eu vou estar passando as referências para vocês, eu queria trabalhar com... só aqui, desculpa. Nós temos aqui, olha, essa apresentação, né? Esses slides aqui não são meus, foram tirados aqui na Centro de Referência da Educação Integral, a fonte, mas trabalham diferentes perspectivas de formatos de arranjo de arquitetura para a sala de aula, né? Então, em círculo, que é uma forma da gente estar vendo todo mundo, ninguém está de costa para todo mundo, né? Tem o desenho em U, trabalhos em grupos e o menos indicado, que são as fileiras, que é o que a gente já conhece. Com isso, eu abro um parênteses para dizer o seguinte: quando nós falamos em teorias tradicionais, críticas, pós-críticas, quando nós falamos em diferentes arranjos, em metodologias ativas, nós estamos falando em possibilidades. Não quer dizer que todo dia você tem que dar aula só em círculo, só em grupo, só em U. A gente quer dizer que a variedade, diversificar, mudar é importante. E aí, se você fica só no modelo também, esse modelo acaba sendo um modelo comum. Então a gente tem que ter, não existe uma receita, a gente tem que ter o bom senso de estar fazendo isso. Hoje vai ser assim, amanhã assado, e por aí vai, né? Não existe receita pronta. E antes da gente continuar aprofundando em metodologias ativas, eu vou trazer acho que 3 estudos aqui rapidinho para a gente falar, que é da neurociências aplicadas à educação, que são estudos que falam, por exemplo, aqui como o nosso cérebro aprende. Então, se você vai observar que um aluno que fica lendo, ouvindo o professor, observando, eles têm só 30% de chance de estar aprendendo. Aí começa a crescer quando ele começa a ver e ouvir, a discutir com os outros, a fazer, a ensinar. Quem aqui como professor, né? Eu estou pressupondo que eu estou trabalhando com a maioria aqui de professores. Quem de nós nunca aprendeu nada
ao planejar uma aula, ao estudar para determinados temas. Então, assim, ensinando, a gente aprende. Paulo Freire já falava, professor, né, é aquele que quando ensina aprende, aquele que de repente aprende. Então, o aluno é assim. Então, ele precisa de movimentar, né? Só ficar ouvindo e tal, ele não vai agregar conhecimento, pode até trazer memorização por determinados momentos. E aí, quando a gente fala em memorização por determinados momentos, tem aqui a curva de esquecimento, que é de Ebbinghaus, em 1900 e alguma coisa. Ele fez esse estudo que já foi testado por outros pesquisadores mais recentemente, século 20, 21, e o estudo dele diz o seguinte: se uma pessoa viu o estudo hoje, 100% de uma disciplina hoje, e ele não estudar novamente esse conteúdo, essa disciplina, essa matéria, digamos assim, ao final de 20 minutos, se ele não estiver revendo aquilo ali, anotando e tal, ele já vai estar gravando só 58% do conteúdo. E vai diminuindo, olha, 1 hora 44%, 9 horas 36%, e ao final de um mês de 30 dias, ele só terá 21% daquele conteúdo, daquela palestra, daquele conhecimento, daquela leitura, daquela conversa que você teve há 30 dias atrás. O que isso é importante para a gente? Por que isso é importante para metodologias ativas? Por quê? Então, por que é importante para a gente? Para a gente entender que as revisões, elas devem ser previstas no nosso planejamento. E para isso, as metodologias ativas, elas também podem nos ajudar nesse processo de revisão, porque o professor geralmente fala, mas eu não tenho tempo, né? A gente tem a gente tem uma paixão pelo programa, pela carga horária, e às vezes é mais importante para a gente o programa, a carga horária, o cumprir todo aquele planejamento da gente, do que realmente o aluno aprender, né? Então, aí nós temos também aquela falácia do professor que ensina e do aluno que aprende. Então, nesse sentido, as revisões, elas devem ser sempre com menos tempo. Olha aqui para você observar a primeira revisão, até logo após, né, você ter feito, ter tido contato com aquele conhecimento. A neurociências fala muito também, gente, da importância de você ter o contato novamente com aquele conhecimento antes de você dormir, né? Porque a noite é o melhor momento para que as sinapses aconteçam. Então, se você puder revisar aquele conteúdo no mesmo dia, antes de dormir, é super indicado. Então, a gente vai fazer revisão, 1, 2, 3, 4, naquele prazo de 30 dias. Quando essas revisões elas vão acontecendo, aí a aprendizagem de fato, ela também acontece, ok? Então, esse é o nosso primeiro encontro. É bem inicial essa introdução para vocês entenderem um pouco da importância do que a gente vai estar estudando, vai estar lendo, vai estar debatendo sobre a metodologia ativa, as metodologias ativas. Bom, então eu encerro aqui nesse slide e vocês podem fazer qualquer questionamento, qualquer dúvida lá na nossa sala de aula, no mural, né, para que todo mundo possa estar comentando e vendo o comentário um do outro. Isso que vai gerando para a gente aprendizagem, interação, que é muito importante. Então, vamos usar o nosso mural lá da sala de aula, ok? É bom estar aqui nesse primeiro momento e sigamos.